Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de vídeos acerca das teorias mesotribulacionistas sobre o arrebatamento, ou a teoria do arrebatamento mesotribulacionista. São temas escatológicos, proféticos, dentro de uma doutrina chamada escatologia, e nós estamos falando sobre os três primeiros conceitos, ou argumentos utilizados pelos mesotribulacionistas. Primeiro, a negação da iminência, ou da teoria iminente, da iminente volta de Jesus. Em segundo lugar, nós vemos que eles têm como argumento a promessa de tribulação para a igreja. Em terceiro lugar, nós vimos que eles negam a igreja como um mistério e acabam misturando Israel com a igreja de Cristo. E em quarto lugar, que nós vamos adentrar agora, é a natureza dos selos e das trombetas. É um quarto argumento dos argumentos principais desse posicionamento chamado mesotribulacionista. Ou seja, Jesus voltará, segundo afirmam eles, no meio da tribulação, logo após os 3 primeiros anos e meio iniciais, chamado de princípio das dores ou de dores, ok? Então o quarto argumento usado pelo mesotribulacionista é a interpretação de que os selos e as trombetas não são para eles manifestações da ira divina. E essa concepção é declarada por Harrison, um dos grandes teóricos da posição mesotribulacionista, onde ele diz o seguinte, presta atenção no que ele diz assim: a abertura dos selos é um ponto a ser lembrado. Trata-se da retirada das restrições. Os selos haviam funcionado como instrumentos da graça para proteção e preservação da sociedade em todos esses séculos. Já as forças do mal, que buscavam guerra e destruição total, haviam até então sido providencialmente mantidas em xeque. O que realmente surpreende é que os expositores, dizem eles, Harrison aqui, falam com persistência do juízo dos selos. A Bíblia jamais os chama de juízos. Esse rótulo é reservado a uma série posterior e mais sinistra. Então, ele lança uma outra pergunta: por que culpar a Deus por aquilo que o homem trouxe contra si mesmo? É a pergunta que ele lança no ar. E a resposta: o homem vem dançando segundo a música de uma civilização ímpia, e tem sido uma dança de guerra em adoração à força. Agora que é chegada a hora de pagar os músicos, por que jogar a culpa em Deus? Fala Harrison perguntando. E ele responde dizendo: ele retirou as restrições. E o que o homem está experimentando? Termina perguntando. E ele responde meramente a vigência da lei da semeadura e da colheita. Ele fala na sua obra na página 87 e 88. Então, ao falar também das trombetas, esse mesmo autor, Harrison, que nós estamos falando, na sua obra The End, ou O Fim, ele fala o seguinte: tais experiências, por mais severas, não são juízos. Os comentaristas invariavelmente as chamam de juízo das trombetas. Deus nunca o fez, diz Harrison, e ele deve saber. É pura confusão chamar essas duas séries, os selos e as trombetas, por um nome que Deus reservou deliberadamente para o seu próprio trabalho. Essas experiências de fato se parecem com juízos. No entanto, a experiência de Jó deve instruir-nos. Satanás recebeu permissão de Deus para afligi-lo como meio de prova e disciplina, mas só podia ir até certo ponto. E isso que acontece nas trombetas: Satanás operando e Deus permitindo. É o que ele fala, Harrison, na sua obra The End, na página 104 a página 105. Ou seja, agora aqui argumentando sobre a fala de Harrison, a posição mesotribulacionista, conforme apresentada por um dos seus principais defensores, é a de que os selos representam o desenvolvimento do plano do homem e as trombetas apresentam o desenvolvimento do plano de Satanás, em que Deus é apenas o agente permissivo. A própria alegação do autor, citado, Harrison, sobre o chamado parêntese em cada série, parece ser uma refutação suficiente da visão mesotribulacionista. Ele afirma o seguinte, olha o que afirma Harrison: o ponto culminante em cada uma dessas séries é sempre explicado depois do 6º item da série.
Faz parte do plano estrutural do Apocalipse oferecer essa explicação em cada série, para que o leitor possa saber o que está sendo efetuado. É o que afirma Harrison na sua obra The End, ou seja, traduzindo em português, O Fim, na página 91. Então, de acordo com essa observação, João anunciou em Apocalipse 6, de 16 a 17, que o que ali se desenrolou está relacionado à ira do Cordeiro. Ou seja, o tempo é o aoristo, o tempo grego, né, no idioma original, do versículo 17. Elten, E-L-T-H-E-N, que significa chegou. Não significa que algo está prestes a chegar, mas que efetivamente aconteceu. Então, assim, ao desdobrar o plano dos selos, João anuncia que eles representam a ira, entre aspas, que já se manifestou. Da mesma maneira, com o soar das 7 trombetas, João, uma vez mais, relaciona as trombetas ao derramamento da ira de Deus. Pois em Apocalipse 11, 18, ele declara que esses acontecimentos dizem respeito à ira que chegou. Aoristo aqui é o tempo verbal no grego original, mais uma vez. Então, a opinião de Harrison, segundo o qual o verbo pode ser traduzido somente agora, chegou, né, na página 119 da sua obra The End, não é apoiada pela sintaxe do tempo aoristo no grego original. Então, assim, nem os selos e nem as trombetas podem ser dissociados do plano divino ligado ao derramamento da ira divina sobre a terra. Então, nós cremos que esse derramamento da ira divina ele vai acontecer de forma progressiva, mas faz parte do mesmo período chamado tribulação, sendo que 3 anos e meio iniciais é o princípio de dores, e a segunda metade é a chamada grande tribulação, um período total de 7 anos, chamado de tribulação, ok? O quinto argumento dos mesotribulacionistas é a duração do período tribulacional. Nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso. Um quinto argumento usado pelos defensores dessa posição mesotribulacionista, né, tem como o período tribulacional tem a duração de apenas 3 anos e meio. O mesmo escritor, né, Harrison, que já citamos um pouquinho mais para cima nesse vídeo, depois de mostrar que a 70ª semana de Daniel deve ser dividida em 2 partes, ele mesmo afirma: isso deveria ainda mais guardar-nos do erro comum de citar a tribulação como um período de 7 anos, afirma Harrison. A Bíblia jamais se refere a ela desse modo. Pelo contrário, a tribulação começa na metade dos 7 anos, segundo eles. Ela constitui os últimos 3 anos e meio. A tudo o que conduz a ela, Jesus chama simplesmente do princípio das dores. É o que afirma Harrison na sua obra The End, na página 229. E ainda ele continua dizendo, Harrison: a primeira metade da semana, ou seja, o período de 7 anos, foi para João algo doce a esperar, como será para eles. Sob a proteção do tratado, estarão à vontade, entre aspas, como costumamos dizer. Já na segunda metade, todavia, será verdadeiramente um período amargo, ou amarga, entre aspas. O tratado será quebrado pelo anticristo, a tempestade romperá, e eles experimentarão, de um lado, a ira do anticristo, e do outro, a ira de Deus. E esse será o seu dia da angústia. É a grande tribulação. É o que afirma Harrison, um dos grandes teóricos do mesotribulacionismo, na sua obra The End, ou O Fim, na página 111. Quais são os argumentos com relação a isso que nós podemos refutar? Em primeiro lugar, embora fique claro que Daniel avisou que a 70ª semana seria dividida em 2 partes, Daniel 9:27 fala sobre isso, embora o Senhor, ao falar do mesmo período, tenha chamado a segunda parte de a grande tribulação, Mateus 24:21, em nenhum lugar das Escrituras esse período é dividido em 2 partes não relacionadas, cada uma com uma caracterização diferente. Ou seja, a posição mesotribulacionista essencialmente divide a 70ª semana, ou a semana 70 de Daniel, em 2 partes desconexas, ainda que retendo a designação
70ª semana. E afirma que a igreja passará pela primeira metade, porque esta tem uma caracterização diferente da segunda. Então essa dicotomia é impossível, né? Segundo a nossa perspectiva pré-tribulacionista. Quando as escrituras se referem a esse período, ele é sempre tratado como uma unidade, chamado de tribulação, dividida nesses dois períodos, essa unidade chamada de tribulação. No que diz respeito à sua natureza, mesmo que seja dividida em dois elementos quanto ao tempo e ao grau de intensidade da ira derramada, a unidade da 70ª semana de Daniel no plano de Israel impede-nos de nós dividirmos em duas partes como se fossem desconexas. É difícil então entender como é que um escritor pode sustentar que todos os acontecimentos precipitados pela abertura dos selos e pelo toque das trombetas possam ser vistos como doces por alguém que esteja suportando juízos tão rigorosos. E vão ser rigorosos. Então tal posição só pode ser mantida com base na interpretação espiritualizada. Em segundo lugar, além disso, como é que nós podemos refutar essa argumentação mesotribulacionista? É necessário observar que se a igreja passar pelos primeiros 3 anos e meio da tribulação, os 144 mil selados serão incorporados a ela ao serem salvos, uma vez que a igreja continua na terra. No entanto, esses 144 mil aparecem como testemunhas judias durante todo o período tribulacional. Se fossem salvos, enquanto Deus ainda estivesse acrescentando pessoas ao corpo de Cristo, e se, quando a translação ocorresse, fossem deixados para trás, o corpo ficaria desmembrado e incompleto. Então a necessidade de completar o plano do mistério antes de retomar o plano da aliança mostra que a tribulação não pode ser limitada a apenas metade da semana. Terceiro argumento ou refutação que nós trazemos diante da teoria mesotribulacionista. Uma vez mais, se a tribulação fosse datada a partir da assinatura do falso tratado de aliança, né, com o anticristo, Daniel 9:27 afirma isso, a igreja conheceria a ocasião da translação, saberia o dia exato, o momento da volta de Jesus, porque ela lê a Bíblia, ela sabe, pelo menos deveria saber acerca das profecias bíblicas. Embora Israel tenha recebido sinais que precederão a volta do Messias, nenhum sinal semelhante foi dado à igreja. O tempo da vinda de Cristo para a igreja é um segredo divino, e homem algum poderá descobrir esse tempo por meio de sinais. Quarto lugar, Apocalipse 7,14 parece servir de prova definitiva, ou seja, no intervalo entre o sexto e o sétimo selo, no qual é fornecido o escopo último de toda a visão, disse que os salvos durante o período vieram da grande tribulação. Isso parece indicar que o período abrangido pelos selos é considerado parte do período tribulacional. Outro argumento muito importante, né, dos mesotribulacionistas, e que também pode ser refutado biblicamente, exegeticamente, é o argumento baseado em Apocalipse 11, que nós estaremos trazendo no vídeo em seguida, ok? Deus nos abençoe, continue conosco nessa série sobre a teoria mesotribulacionista do arrebatamento. Que Deus nos abençoe, valeu e amém.